Olá pessoal, bom dia! Vamos dar início a mais uma aula, e a última aula dessa semana, né? De matemática, claro. Tá? E a gente vai lá então na página 387 e a gente vai ver hoje o trinômio do segundo grau, ok? Então vocês não estão com a apostila aí, né? Mas eu vou lendo aqui pra vocês, tá bom? Então coloquem no caderno de vocês, tá? Coloca a data de hoje, 13/8/2020. Trinômio do segundo grau, página 387, ok? Ele fala assim: você vai conhecer agora uma importante propriedade de outro tipo de trinômio. Número 1. Represente geometricamente a área dada pelos produtos a seguir. Então, ele quer que você dê a área, esse é o número 1, tá? Primeiro, do produto A mais 4 e A mais 2. Como que a gente pode representar essa área aqui? Bom, a gente já viu isso, né, na apostila anterior. Como que a gente faz? Então, a gente vai desenhar aqui um retângulo, tá? Que ele está dando a área pra gente de um retângulo. A área desse retângulo é A mais 4 vezes A mais 2. Então, quer dizer que um lado vai ser A mais 4, o outro lado vai ser A mais 2. Então, então vamos colocar aqui, ó, A mais 4. E aqui a gente tem A mais 2. Tudo isso aqui, né? A mais 2. Então, como que a gente pode representar isso daqui geometricamente? Então, ó, a gente vai fazer... eu vou dividir assim. Não vai ficar muito certinho, mas acho que mais ou menos vai dar pra gente fazer. O 2 vai ter que ser menor, né? Então, o 2 eu vou fazer assim. O A pode ser isso daqui, né? Então, o A tem que ser um quadrado, né? Então, vamos pensar assim, ó. Acho que assim vai estar bom. Assim. Então, ó. Então, aqui a gente vai ter medindo A. Aqui vai medir 2, certo? Aqui vai medir A. Aqui vai medir 4. Então, eu tô apagando porque eu coloquei só pra vocês verem certinho aqui, tá? Se aqui mede A, aqui também vai medir A. Se aqui mede 2, aqui também mede 2. Aqui mede 4 e aqui mede A. Então, ó, aqui a gente tem A mais 4 e aqui a gente tem A mais 2, certo? Qual que vai ser a área, então, aqui desse quadradinho? A ao quadrado, né? Porque é A vezes A. E aqui, 4 vezes A, 4A. 2 vezes 4, 8. 2 vezes A, 2A. Então, represente geometricamente a área dada pelos produtos a seguir. Então, era só isso que era pra gente fazer, tá? Na letra A. Então, façam aí. E a letra B é M menos 5 e M menos 2. Então, vai ser basicamente o mesmo retângulo, né? Tá. Um lado vai ser M menos 5 e o outro lado vai ser M menos 2. Então, vamos pensar o seguinte. Tudo isso daqui vai medir M. Eu vou tirar 5. E aqui tudo mede M, eu vou tirar 2. No caso, o maior vai ser de tirar 2 e o menor tira 5, né? Então, aqui em cima, vamos pensar que o 2 pode ser aqui, né? Então, aqui vai medir... vamos fazer o maior em cima mesmo, tá? Vamos colocar o 5 em cima. E aqui o 2, tá? Tiramos 2 aqui, ok? Então, se tudo isso daqui era M, aqui é 5, então aqui vai ser M menos 5. Se tudo isso daqui é M, eu vou tirar 2, então aqui vai ser M menos 2, ok? Então, vou desenhar minhas divisões aqui, tá? Então, se aqui é M menos 5, aqui também vai ser M menos 5. Se aqui vai ser 5, aqui também é 5. Se aqui é M menos 2, aqui também é M menos 2. E aqui é 2. Só que olha só, ele quer a área do M menos 5 vezes M menos 2.
Quem que é o m menos 5 vezes m menos 2? É só esse retângulo aqui, ó. Em laranja aqui, tá vendo? É só essa área aqui que ele quer, né? Que ele quer do m menos 5 vezes m menos 2. É só disso daqui que ele quer. Qual que vai ser essa área, então? É só a gente fazer. Eu vou fazer aqui fora, tá? Vai ser m menos 5 vezes m menos 2. Então, m vezes m ao quadrado. M vezes menos 2, menos 2m. Menos 5 vezes m, menos 5m. Menos 2 vezes menos 5, 10. Então, vai ficar m ao quadrado menos 7m mais 10. Tá? Então, essa é a área aqui que a gente quer aqui, tá? Aqui, pra gente descobrir a área de todo mundo também, é só a gente fazer, né? A ao quadrado, aqui 2a mais 4a dá 6a e mais 8, né? Então, eu vou colocar aqui, ó, a ao quadrado. Não precisa, tá? Porque já tá a área aqui dentro, mas eu vou colocar só pra... né? Ele não pediu pra gente fazer assim. Na verdade, ele vai pedir isso agora na número 2, tá? A número 2 fala assim: determine algebricamente os produtos a mais 4 vezes a mais 2 e depois a letra B vai ser m menos 5 vezes m menos 2. Então, quanto que é a mais 4 vezes a mais 2? A vezes a ao quadrado. A vezes 2, 2a. 4 vezes a, 4a. 4 vezes 2, 8. Então, ficou a ao quadrado mais 6a mais 8. Que foi o que a gente descobriu aqui, né? E na letra B, a gente vai colocar exatamente isso, tá? Então, pega isso daqui, ó, e copia lá na letra B, tá? Eu não vou fazer de novo, porque eu já fiz aqui, tá? Então, é só copiar isso aqui lá na letra B. Então, vai dar m ao quadrado menos 7m mais 10, ok? A número 3 fala assim: as expressões obtidas no item 2 são trinômios? São trinômios quadrados perfeitos? Justifique sua resposta. Então, o que é o trinômio? O trinômio é quando a gente tem 3 termos, né? Então, aqui ó, a gente tem alguém acompanhando o a ao quadrado, aqui só o a, e aqui não tem, tem um número que não está acompanhando nenhuma letra, mas tá esse número aqui, né? Aqui, a gente tem m ao quadrado, alguém acompanhando o m, e tem mais um número aqui sozinho. Então, a gente tem um trinômio sim, né? Pensa no tri, que vem de 3, né? Então, a gente tem trinômios aqui sim, né? Então, eles são trinômios? Sim. Então, eu vou colocar aqui no número 3. Sim, são trinômios, né? Aí ele pergunta, são trinômios quadrados perfeitos? O trinômio quadrado perfeito é quando ele tem um quadrado, né? Quando forma um quadrado. Isso aqui formou um quadrado? Não, formou um retângulo. Aqui formou um quadrado? Também não, formou retângulo, né? Então, sim, trinômio quadrado perfeito. É trinômio, sim, é trinômio. Na verdade, são trinômios, né? Porque a gente tem dois. Então, sim, são trinômios. Porém, não são quadrados perfeitos. Ok? E aí, na número 4, ele vai pedir pra gente determinar algebricamente alguns produtos. Então, eu vou apagar aqui pra fazer a número 4, tá? Então, copiem aí pra gente fazer a 4. Então, lá a número 4 fala pra gente, determine algebricamente os produtos. Então, é só a gente fazer distributiva aqui, né? Então, vamos lá. X vezes x, x ao quadrado. X vezes 3,
3x. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 3, 6. A gente pode juntar o 3 com o 2, então vai ficar x quadrado mais 5x mais 6, ok? Aqui, 3 vezes 5, 15. 3 vezes n, 3n, né? N vezes 5, 5n. N vezes n, n ao quadrado. Então, vai ficar, dá pra juntar o 3 e o 5, então vai ficar 15 mais 8n mais n ao quadrado. A vezes a ao quadrado. A vezes 2, 2a. 7 vezes a, 7a. E 7 vezes 2, 14. A gente consegue juntar o 2 e o 7, então vai ficar a ao quadrado mais 9a mais 14. Aqui, m vezes m, m ao quadrado. M vezes menos 6, menos 6m. Menos 4 vezes m, menos 4m. Menos 4 vezes menos 6, menos com menos dá mais, 6 vezes 4, 24. Então, vai ficar m ao quadrado, menos 6 com menos 4, menos 10, e aí mais 24, ok? P vezes P, P ao quadrado. P vezes menos 1, menos P. Menos 10 vezes P, menos 10P. Menos 10 vezes menos 1, mais 10. Consigo juntar o menos P com menos 10P, que vai dar menos 11P. E o restante a gente só copia. Z vezes Z, Z ao quadrado. Z vezes menos 7, menos 7Z. 2 vezes Z, 2Z. E 2 vezes menos 7, menos 14. Então, vai ficar z ao quadrado, menos 7 mais 2, menos 5, menos 14. Q vezes Q, Q ao quadrado. Q vezes 13, 13Q. Menos 3 vezes Q, menos 3Q. Menos 3 vezes 13, menos 39. A gente consegue juntar esses dois, então vai ficar Q ao quadrado, mais 13 menos 3 vai dar mais 10Q, e aí menos 39. Ok? Então, tá aí desenvolvido os nossos produtos, né? Aí, a número 5, ele fala assim: quais regularidades existem na expressão resultante do item 4, que é essa daqui? Então, que regularidade a gente pode enxergar aqui? Vocês viram que a gente multiplicou e os termos do meio a gente somou todos eles? A gente juntou, né? Ou somou ou subtraiu. Então, o que acontece? Ó, são iguais os primeiros... Ó, esses dois são iguais, 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 iguais. Só tá mudando quem? Os números, não é? Então, ó, a gente pegou o primeiro e multiplicou por ele mesmo. Então, ele ficou ao quadrado, ó. A ao quadrado, olha lá no final, ó. A ao quadrado, M ao quadrado, P ao quadrado. Então, o primeiro termo, ele está... O primeiro termo não, né? Porque aqui, no caso, ó, ele ficou do outro lado. Ficou como segundo termo, né? Mas a nossa variável, né? Ela tá ficando ao quadrado, certo? O que a gente faz com os termos do meio? A gente junta eles, não é? 2 com o 7, a gente junta, fica 9. E vai ficar a variável aqui junto, porque a gente multiplica por ela, não é? Então, ó, 7 com 2, 9, vezes a variável. Aqui, menos 4 com menos 6, dá menos 10m. Aqui, menos 10 com menos 1, dá menos 11p, que é a variável. Aqui, menos 2 com 7 dá menos 5, z, que é a variável. Tá vendo? A gente tá juntando e multiplicando pela variável. E o último número é a multiplicação dos dois, ó. Menos 10 vezes 1, 10. 2 vezes menos 7, menos 14. Menos 3 vezes 13, menos 39. Tá vendo?
Então, é isso que a gente vai escrever lá no número 5, que um termo é o quadrado da variável, o outro termo é o produto da variável pela soma dos termos, né? Então, a gente soma ele e multiplica pela variável. E o terceiro é o produto dos dois termos numéricos, tá bom? É isso que a gente vai escrever lá no número 5, tá? Então, eu vou apagar aqui para escrever isso aí que eu falei para vocês. Então, tá aí o número 5, né? Que a gente falou. Um termo é o quadrado da variável, um termo é o produto da variável pela soma dos termos numéricos e o outro termo é o produto dos dois termos numéricos. Aí, a número 6 fala assim: considerando suas conclusões sobre as regularidades dos itens anteriores, fatore as expressões. Então, vamos pensar o seguinte, ó. Um termo é o quadrado das variáveis. Então, aqui no caso, um termo é o x ao quadrado. Então, a gente sabe que vai ser o x. Um termo é o produto da variável pela soma dos termos numéricos. Então, é quem tem termo numérico e variável. E um termo é o produto dos dois termos numéricos. Então, vamos pensar o seguinte, ó. A gente vai ter produtos assim, né? A gente sabe que aqui vai ser o x, que a gente já sabe que ele tá ao quadrado aqui, certo? Vão ser somas, porque tá tudo positivo. Vamos pensar aqui, que dois números que multiplicados dá 15. Pode ser 3 vezes 5, né? Se eu somar 3 mais 5, 8 vezes x, 8x. É exatamente o que está aqui. Então, é 3 e 5. Vamos fazer outra, ó, para a gente entender melhor, ó. Pensa em dois números que multiplicados dá 21. Primeiro, vamos pensar aqui, ó. A nossa variável é o a. Então, vamos começar com um fácil, né? Vai ser a, como é tudo positivo, vai ser a mais alguém e a mais alguém. Que dois números multiplicados dá 21? 7 vezes 3, né? Se eu somar 7 mais 3 dá 10, vezes a, 10a. Então, é exatamente o 7 e o 3. Entenderam? Ó, vamos pensar aqui, ó. A variável é m, então aqui a gente vai ter m. Aqui, como esse é negativo e positivo, vamos deixar o sinal para depois, tá? Pensa em dois números multiplicados que dá 12. 6 vezes 2. Ok, 6 vezes 2 é 12. Se eu somar 6 mais 2 dá 7? Não. Aqui, como é positivo, ou os dois vão ter que ser positivo, ou os dois vão ter que ser negativo, né? Porque mais 6 vezes mais 2 dá 12 positivo. Menos 6 vezes menos 2 dá 12 também positivo, porque menos com menos dá mais. Agora, se for um mais e um menos, dá negativo. E aqui não é negativo, é positivo, né? Então, pensa se fossem os dois negativos. Menos 6 menos 2 dá menos 9. Também não deu esse termo do meio. Então, não pode ser o 6 e o 2. Vamos pensar, então, em outra multiplicação que dá 12. Pode ser 4 vezes 3, né? Então, se a gente fizer as duas positivas, 4 vezes 3 dá 12, só que se eu somar 4 com 3, dá 7 positivo e não negativo. Então, vamos pensar as duas negativas. Então, menos 4 vezes menos 3 dá menos 12. Menos 4 menos 3 dá menos 7. Então, aqui a gente vai ter menos 4 e menos 3, ok? Então, tá aqui a nossa fatoração, tá? Agora aqui, a minha variável é o a, então eu já vou colocar o a aqui. Vou colocar o a aqui. Dois números multiplicados que dá 50. Pode ser 10 vezes 5, né? Que dá 50. Os dois positivos, então 10 mais 5, 15 positivo. Não deu. Os dois negativos, menos 10 com menos 5, menos 15. Então, é exatamente isso. Menos 10 e menos 5. Ok? Agora aqui, dois números que multiplicado dá 30. Pode ser 6 vezes 5. Primeiro eu vou colocar o P, tá? Porque a gente já sabe que é P aqui. Se a gente pensar em 6 vezes 5, só que 6 mais 5 nunca vai dar 7, né? Então, vamos pensar em outro. Vamos pensar em 10 vezes 3. Dá 30, né? Aqui é negativo, então vai ter que ser um positivo e um negativo. Aqui não é positivo, então o maior vai ter que ser positivo. Então, se é 10 e 3, vai ficar 10 positivo e 3 negativo. 10 menos 3 dá 7. Então, é exatamente isso. 10 e menos 3. Aqui, ó, a nossa variável é o y. Multiplicação que dá 40. Pode ser 10 vezes 4, só que isso nunca vai dar 3, né?
Então, uma que vai dar 3 vai ser o 8 vezes 5, tá? Se aqui tá positivo, então, ou os dois é positivo ou os dois é negativo. Se aqui tá negativo, então quer dizer que os dois vão ser negativo. Então, 8 vezes 3... Ah, gente, aqui é negativo, tá? Eu copiei errado. É menos 40. Tá? Então, vai ser um positivo e um negativo. Então, quem que vai ser positivo? Positivo menor, né? Porque aqui deu negativo. Então, o maior é negativo e o menor é positivo. Porque daí, menos 8 mais 5, menos 3. Ok? Então, copiem aí no caderno de vocês, que eu vou apagar. Aí, lá na apostila de vocês, então, ele vai colocar uma parte que ele vai explicar, então, como que a gente resolve esses trinômios, como que a gente fatora esses trinômios de segundo grau, tá? Então, ele vai falar pra gente que a gente já viu os trinômios quadrados perfeitos, que são os que representam áreas de quadrado. Então, quando a gente tinha lá os trinômios quadrados perfeitos, a gente tinha quadrados, certo? Como o próprio nome já diz. Agora, nesses casos aqui, que a gente viu hoje, não são quadrados perfeitos. Então, eles representam áreas de retângulos, ok? E aí, ele fala pra gente que eles podem ser escritos dessa forma. X ao quadrado mais sx mais p. Quem que é o s? O s é a soma de dois termos. E o p é o produto de dois termos. Que é aquilo que a gente viu, né? Que a gente fez no exercício anterior, tá? No número 6 ali. Que é o que a gente vai fazer agora de novo, tá? Então, o que a gente vai pensar? Que o número 11, ó, é o S. O número 18 é o P. Então, o 18 é o produto e o 11 é a soma. Então, a gente vai pensar dois números que multiplicado dá 18 e somado dá 11. Então, vamos pensar que dois números que multiplicado dá 18? 6 vezes 3. Só que se eu fizer 6 mais 3 dá 11? Não, dá 9. Então, eu vou ter que pensar em outro. 9 vezes 2 dá 18? Dá. Então, vai ser x mais 9 e x mais 2, ok? 9 vezes 2, 18. 9 mais 2, 11. Sempre cuidando do sinal, tá? Se os dois tá positivo, então aqui os dois vão ser positivos. Beleza? Aqui, 18 de novo. Agora aqui a gente tem o 9. Então, eu tenho que multiplicar e dar 18, somar e dar 9. É o 3 vezes 6, que eu disse pra vocês anteriormente, né? Então, vai ficar... Só que aqui é P, tá? Então, vai ficar P mais 3 e P mais 6. Ó, 6 vezes 3, 18. 6 mais 3, 9. Ok? Agora aqui, eu vou pensar em dois números que multiplicado dá 130. Vai ser o 13 vezes 10, né? 13 vezes 10 dá 130. Quando aqui é negativo, então é um positivo e um negativo. Se aqui é mais, então eu vou ter que fazer o maior positivo e o menor negativo, né? Então vai ficar B menos o 3 e o B mais o 10. O 13, aqui é 13, né? B mais 13 e B menos 10, porque é 13 vezes 10 dá 130, 13 menos 10 dá 3, ok? Letra D. Dois números que multiplicado que dá 72. 8 vezes 9. 8 mais 9, 17. Então, W mais 8 e W mais 9. Aqui a gente tem, de novo, 72, só que aqui a gente tem menos 17. Então, que outra forma a gente pode multiplicar o 8 e o 9 para dar 72 positivo? Sendo os dois negativos. Aí, quando a gente somar os dois negativos, vai dar 17 negativo. Então, menos 8 e menos 9. E aqui, dois números que multiplicado dá menos 15. 3 vezes 5, né? Um negativo e um positivo. Como aqui tá positivo, o maior tem que ser positivo. Então, 5 menos 3 dá 2. Então, vai ser isso mesmo. Então, T menos... vou colocar o maior primeiro, tá? Que é o 5. E o menor depois, que é o menos 3. Ok? Sempre tem que cuidar, ó, pra colocar a variável igual tá aqui, tá?
que geralmente a gente confunde põe tudo x, né? Porque é normal fazer com x, a gente acha que sempre vai ser x, mas não é bem assim, tá? Beleza, então a gente fez aí o exercício 2. Agora a gente vai fazer o teste número 3, tá? Que é o último teste que tem aí desse módulo pra gente fazer, tá bom? Então lá o terceiro exercício do teste, ele fala assim: na figura ao lado estão representados dois quadrados de lados OB e OA. Então, ó, aqui é um quadrado de lado OA e aqui um quadrado de lado OB, certo? O ponto A pertence ao segmento OB e OA é igual a A. AB é igual a B. Assinale a expressão que representa a área do quadrado OB. Então, ó, aqui mede A, aqui mede B, certo? Ele quer a área do quadrado OB. Então, é esse quadrado aqui, ó. Esse, tudo isso daqui. Então, quanto que mede o lado desse quadrado? Então, ó, aqui mede A, aqui mede B. Então, o lado mede A mais B, certo? É um quadrado, então todos os lados medem A mais B. Como que a gente calcula a área de um quadrado? A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Quem que é o nosso lado aqui? A mais B. Então, vai ficar A mais B ao quadrado. Vamos desenvolver isso daqui? Porque não tem essa resposta lá, né? Vocês não estão vendo, mas as respostas que a gente tem é A ao quadrado mais B ao quadrado, A ao quadrado menos B ao quadrado, A ao quadrado mais 2AB mais B ao quadrado, ou A ao quadrado menos 2AB mais B ao quadrado. Então, vamos desenvolver para ver quanto que dá? Então, isso aqui é o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais o quadrado do segundo. Então, é a letra C de casa, tá? Pode marcar aí na apostila, no caderno de vocês, tá bom? Aí, finalizamos, então, este módulo. O que vai faltar pra gente? Corrigir a tarefa de casa, que eu deixei o exercício número 2 para vocês fazerem. Mas eu vou fazer o seguinte, eu não vou corrigir hoje o exercício número 2. E eu vou pedir para vocês fazerem o exercício número 3, o exercício número 4. Naquele planejamento que a Josi mandou para vocês, eu coloquei, né? Que hoje eu ia pedir o exercício 3 e 4. Só que eu vou pedir mais uma coisinha também para vocês. Eu quero que vocês façam a atividade complementar, tá? Então, tá lá na página 391, 392. E aí, na próxima aula, eu vou fazer só correções, tá? Então, eu vou fazer a correção da tarefa de casa de hoje, e esse que eu deixei agora, e vou fazer a correção das atividades complementares. Como hoje é quinta, vocês têm aí o restante de quinta, tem sexta, tem sábado, tem domingo, né? Pra fazer, tá? Vão ter 4 diazinhos aí pra fazer, ok? Aí, na segunda, a gente faz todas as correções e começa daí o próximo módulo, ok? Então é isso por hoje, pessoal, tá bom? Até a próxima aula, tá? Com todos esses exercícios aí feitos, tá bom? Porque, né, pra gente corrigir, vocês têm que fazer, né? Tá? Então façam aí na próxima aula a gente corrige, ok? Tchau, então, bom fim de semana pra vocês e até segunda-feira.